Bom dia, nono ano A, nono ano B. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje iremos tratar da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, a Primeira Guerra Mundial ela é considerada como um divisor de águas dentro da própria história. Então, ela marca o século XX ou o início do século XX. Cronologicamente, o século XX começa em 1901. Porém, pessoal, até 1914, que é a data do início da Primeira Guerra Mundial, o mundo pouco havia mudado. Então, aquelas velhas estruturas e concepções do século XIX continuavam em vigor. Então, a Primeira Guerra, ela veio fazer essa divisão, né, entre o século XIX e o século XX. É por isso que muitos historiadores tomam como início do século XX a Primeira Guerra Mundial. Então vamos às causas, né? O que levou vários países, a princípio europeus e depois países de todos os continentes, a entrar nesse conflito que gerou tantas mortes, né? Milhões de mortes e milhões de feridos. É preciso a gente compreender, pessoal, um conceito chamado imperialismo. O imperialismo ele começou a ser praticado pelos países europeus a partir da segunda metade do século XIX. E o que vem a ser o imperialismo? É uma política expansionista. Então, vários países europeus e também asiáticos, né, como é o caso do Japão e também aqui na América, os Estados Unidos, passaram por um processo chamado de Segunda Revolução Industrial. Lembrando, né, a primeira Revolução Industrial foi um processo que começou na Inglaterra. Já a segunda revolução industrial, ela vai atingir um maior número de territórios. E esses países agora industrializados precisavam o quê? Precisavam de matérias-primas, mão de obra, né, barata. Precisavam expandir o seu capital. Mas expandir para onde? Se a Europa praticamente já estava industrializada, a América já havia passado pelos processos de independência. Então eles ficaram buscando novas fontes, né, de investimento, novos territórios. E aí eles voltaram seus olhos para a Ásia e África, né, o processo de imperialismo. Então, esses países começaram entre eles a disputar território e a disputar poder. Vocês estão compreendendo, né? A princípio foi uma guerra que parecia europeia, mas logo se espalhou pelo mundo. Então, vamos às causas. Eu listei aqui algumas causas, certo? A primeira, imperialismo, que eu falei para vocês, que é esse processo de expansão territorial, econômica e política. Depois, política de alianças. Esses países europeus, para se fortalecerem, eles começaram a fazer alianças entre eles. A Alemanha teve um papel importante na eclosão da guerra. Por quê? Porque a Alemanha, depois de unificada e passada pelo processo de industrialização, se tornou eufórica, queria expandir seu território de qualquer forma. Revanchismo francês, né? A França havia lá no século XIX perdido uma guerra para agora então a Alemanha e pretendia o quê? Vingança, né? Então dentro da França cresceu esse processo de revanchismo. Expansionismo russo, também a Rússia pretendia expandir o seu território, certo? Pelo mundo eslavo, né? E também, pessoal, outro ponto importante, né, que vai entrar aqui como causa da guerra é o nacionalismo. Esses países europeus, principalmente, eles tiveram assim o seu nacionalismo bem aflorado. E o que vem ser nacionalismo? Nacionalismo é uma visão positiva, né? Até mais que positiva, do seu país em relação aos outros, né? Então, cada país tinha uma visão mais positiva de si em relação aos outros. Isso é o nacionalismo. Então, um dos fatores, né, que levou o mundo à eclosão da Primeira Guerra Mundial
Foi o nacionalismo. Então vamos revisar. Imperialismo, revanchismo francês, expansionismo alemão, expansionismo russo e o nacionalismo. Então estava se formando ali na Europa um terreno propício para uma guerra e uma corrida armamentista, né, produzindo armas e ao mesmo tempo se unindo nessas alianças. Era mais ou menos assim, né? Mexeu com um, mexeu com todos, que faziam parte daquelas alianças. Então essas são as causas da Primeira Guerra Mundial. Aguardem o próximo vídeo.